Congregação do Senhor Jesus Cristo, existem aqueles que gostam de ler obituários. Nos jornais, nas revistas, por vezes são publicados obituários que registram ali, de forma sucinta, resumida, a vida e a morte daquele que se passou. Fala como ele viveu, as causas da sua morte, registra os lamentos, as tristezas, as condolências para os familiares que passaram. Como você se sentiria se você lesse o seu próprio obituário? Se Deus lhe permitisse ler o registro, o resumo da sua vida e da sua morte, e as razões por que você veio a morrer. É isso que temos aqui em Amós, no capítulo 5. Em Amós, no capítulo 5, o Senhor ele traz para Israel um obituário da morte do seu próprio povo. Ele apresenta um cântico cantado em um funeral, quando o Senhor profeticamente anuncia a morte espiritual do seu próprio povo. E queremos então, meus irmãos, considerar essa passagem sobre este tema, o obituário de Israel. E queremos considerar duas coisas, meus irmãos. Primeiro, o lamento da morte, que Amós pronuncia aqui nessa passagem. E em segundo lugar, um apelo aos mortos, que ele mesmo faz, comunicando a graça do Senhor. Um lamento da morte, em segundo lugar, um apelo aos mortos, que ele mesmo pronuncia aqui. Meus irmãos, a primeira coisa que nós vemos aqui, voltando a nossa atenção para o texto, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, é que Amós pronuncia, logo no primeiro versículo, um lamento de morte sobre Israel. Nós conhecemos a condição de Israel, temos acompanhado a exposição de Amós, e conhecemos o contexto de que o povo de Deus, naquele momento, naquela circunstância, estava longe do Senhor, experimentando um período de prosperidade material peculiar, de paz e não guerra, porém espiritualmente estavam longe do Senhor, adorando a deuses estranhos, ou adorando a Deus de uma maneira falsa. E Amós vem então sobre aquele povo, e ele anuncia a morte espiritual de Israel. É isso que temos logo no verso 1. Aqui nós ouvimos o Senhor dizer: ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Essa palavra, meus irmãos, lamentação aqui é que estabelece o contexto de um funeral. Essa palavra lamentação aqui, no seu sentido original, diz respeito a um poema ou a uma canção que seria cantada num funeral daquele que veio a morrer. Nós sabemos o que é isso, não é? Talvez você já tenha testemunhado, ou talvez você mesmo tenha feito isso num funeral de um ente querido. Há sempre aquele que deseja falar algumas palavras. E ele tira talvez um pedaço de papel, algo que ele escreveu, preparou de antemão, ou irá falar de forma espontânea algo, ou um lamento a respeito da morte daquele que passou, falando tudo o que ele representou, todas as coisas boas geralmente são mencionadas, gratidão que é expressada, como um lamento, uma tristeza que é cantada, ou é lida, ou é aclamada na morte de alguém que está ali. E é isso que Amós fala aqui, quando ele diz: eu trago uma palavra para a casa de Israel na forma de um lamento. Eu estou aqui no funeral e eu tiro do meu bolso um papelzinho, o qual eu irei ler a respeito da morte do povo de Israel. E é isso que ele apresenta aqui. A morte do povo. E é uma morte prematura. Veja, ele diz aqui no verso 2: caiu a virgem de Israel. Essa expressão, a virgem de Israel, dá a entender de que Israel morreu prematuramente. Morreu ainda na flor da idade. Morreu ainda sem ter conhecido os amores e um marido e ter gerado filhos. Morreu jovem. Israel não era para morrer ainda. O Senhor tinha o seu propósito para com aquele povo. Os resgatou do Egito.
com mão forte, braço estendido, fez deles uma nação peculiar do Senhor, deu a eles uma santa lei, com gloriosas promessas, de ser o seu povo santo, o povo abençoado por Deus, porém ainda no começo da sua experiência com o Senhor, eles morrem, morreu a virgem de Israel, uma morte trágica, uma morte prematura, uma morte abandonada, uma morte triste, morreu só, veja aqui no verso 2, caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se, estendida está na terra. É uma descrição muito triste da morte de Israel. Ela morreu na própria terra que o Senhor separou para ela, na terra da promessa, na terra de Canaã. Morreu naquele local onde supostamente eles experimentariam a vida, experimentariam as bênçãos do Senhor, experimentariam toda a riqueza da prosperidade da vida espiritual. Morreu ali na terra, está estendida. A figura aqui é de um corpo que está na beira do caminho, abandonado ali, apodrecendo, sem ninguém para levantar, sem ninguém para acudir. Veja, ele fala aqui exatamente isso no verso 2, caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se, estendida está na sua terra, e não há quem a levante. É uma figura de devastação, não é? É uma morte triste. Morreu sem esperança, morreu sem socorro, morreu sem ser acudida por ninguém. E a figura aqui, meus irmãos, do que fica para nós, daquilo que Amós está dizendo nas entrelinhas, é que eles morreram porque foram abandonados pelo próprio Deus por causa dos seus pecados. Na terra, meus irmãos, era a terra onde Deus colocou o seu nome. E ali Israel deveria ser acolhida, protegida, sustentada pelo próprio Deus, mas não, ela morreu só, sem ninguém para sustentá-la, na própria terra. Na terra onde Deus fez habitar o seu nome. Por quê? Porque Deus não estava mais lá. Aquele povo, meus irmãos, estava na habitação, habitando na terra da promessa, onde Deus colocou o seu nome, mas por causa dos seus pecados, por conta da sua conduta, da sua incredulidade, o Senhor os havia abandonado aos seus próprios pecados, à sua própria condição. E eles morreram assim. Em outras palavras, morreram sem Deus. Morreram sem esperança. Sem Deus no mundo, sem esperança no porvir, morreram para experimentar a morte eterna e uma morte completa. É isso que lemos no verso 3. Uma devastação completa, porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000, conservará 100. E aquela da qual saem 100, conservará 10, a casa de Israel. Em outras palavras, foram reduzidos a nada. Aqui o profeta Amós, ele mistura a linguagem de morte, de um funeral, com a linguagem de uma destruição por conta de um exército. E foi assim exatamente que aconteceu. Nós sabemos e conhecemos como isso se desenrolou, como isso se concretizou na história do povo de Israel. O Senhor levantou uma nação mais forte, mais poderosa do que eles, a Assíria, que veio e os destruiu por completo, de tal modo a devastá-los totalmente. 90% de todo o poderio militar deles caiu por terra. A cidade da qual saem 1000, sobrou 100. E a cidade da qual 100, apenas sobrou 10. Que força eles teriam, mas nenhuma. O Senhor quebrou qualquer resistência, qualquer força que eles poderiam ter para defender-se. Uma morte trágica, não é? Uma morte desnecessária. Pois morreram debaixo das promessas do Senhor. Se eles estivessem com o Senhor, não haveriam de morrer, não haveriam de experimentar nada disso. Mas eles não deram ouvidos à voz do Senhor. Não deram ouvidos à voz de Amós e, sobretudo, aquilo que Amós estava anunciando naquele momento. Pois, meus irmãos, eles estavam experimentando, à medida que eles ouviam Amós cantar um lamento de morte sobre eles, externamente, eles não viam absolutamente nada disso. Olhavam ao redor e o que é que eles viam? Prosperidade.
viam segurança, viam riquezas, casas de marfim, nós lemos mais adiante, riquezas, vinhas plantadas. Nesse período, nós já mencionamos aqui, Israel expandiu os seus limites, a sua borda, o seu território, de uma maneira como apenas no tempo de Salomão eles habitavam na terra. Uma riqueza e uma prosperidade inigualável, de tal modo que eles, ouvindo a mensagem de Amós, parecia incongruente com aquilo que eles estavam experimentando. De modo que a análise deles era carnal. Eles analisavam a sua circunstância espiritual por questões carnais e ignoravam a realidade de que, na verdade, sobre eles não há um lamento, não há uma canção de alegria, uma canção de gratidão, de vitória pela prosperidade que eles estavam experimentando, mas um lamento de morte. É isso que o Senhor anuncia para com eles. Mas nesse lamento de morte, meus irmãos, o Senhor ele descreve também as razões pelas quais Israel veio a morrer. Ele faz a autópsia do corpo de Israel, daquela virgem morta estendida na terra. E ele explica, como ele já tem explicado nos capítulos anteriores, mas ele prossegue e mostra o porquê Israel veio a morrer. E a razão, meus irmãos, é porque Israel bebeu o veneno do pecado. É isso que temos em várias passagens, vários versos ao longo desse capítulo. Começando no verso 7, ele fala as razões, ele mostra as razões pelas quais Israel veio a morrer espiritualmente. Ele mostra porque abandonaram completamente qualquer padrão de santidade. No verso 7 ele diz: vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Assim era Israel, meus irmãos, naquele tempo. Tudo aquilo que era justo, tudo aquilo que era reto, tudo aquilo que era bom, Israel rejeitou por completo. A justiça e a retidão, coisas que são consideradas doces pelo Senhor, eles transformaram em alosna. A alosna é uma planta muito amarga. E aqui ele está dizendo, aquilo que é doce, vocês transformaram em amargo. Aquilo que eu dei para dirigir o meu povo na justiça, na retidão, para promover a equidade, para promover o bom governo e o bem do meu povo, foi completamente distorcido por vós. E vocês passaram a chamar mal aquilo que é bom, e a chamar de bom aquilo que é mal. O profeta Isaías, ele fala sobre isso em Isaías 5, verso 20. Ai dos que do que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz a escuridade, põe o amargo por doce, e o doce por amargo. É isso que temos aqui. A justiça do Senhor, que é doce, a sua santa lei, que deveria ser aplicada com retidão, iria promover vida, é transformada em coisa amarga, em alosna, e a justiça é lançada por terra. A forma, meus irmãos, como Amós agora irá caracterizar nesse momento aqui, é apontando para o sistema judiciário de Israel. Nós já vimos nos capítulos anteriores que ele denunciou o pecado em outras áreas. No capítulo 4, nós vimos do pecado com respeito à família e o trabalho, das vacas de Bazã, as mulheres pressionando seus maridos para cometerem impiedades, e esses maridos, por sua vez, irem para os seus trabalhos e oprimirem os seus servos. Mas agora aqui no capítulo 5, ele aponta para o governo e para a justiça, para as leis, para aqueles que estabelecem o governo, cabeça do povo, a justiça, o qual foi completamente lançada por terra. E no verso 11, ele traz uma figura disso, daqueles que pisam o pobre e deles exiges tributo do trigo. Meus irmãos, um dos grandes problemas de Amós naquele tempo era a corrupção no meio da sociedade. Governantes, juízes, magistrados, homens que estavam à testa do povo, governando o povo, mas de tal maneira a promover o mal, a injustiça, o roubo, para oprimir o necessitado, não lhes dar um governo justo, um tratamento adequado, mas para explorá-los. De que maneira? Exigindo tributos injustos. Meus irmãos,
na mão dos governantes está o direito de exigir os impostos e os tributos. E isso faz parte da sua forma de governo. O próprio Senhor Jesus Cristo nos disse: dai a César o que é de César, com respeito aos seus impostos. Porém, muitas vezes, os nossos governantes, assim foi no tempo de Amós, usam dessa ferramenta para justamente explorar o povo. O tributo, que ganha uma aparência de legalidade, é usado para roubar o povo, tirar do povo aquilo que deveria estar nas mãos deles. Mas para quê? Para pegar esse tributo e aplicar para o povo, para cuidar do povo? Não, de modo nenhum. O caso aqui era para promover o enriquecimento ilícito. Nós lemos aqui a respeito disso nos versos mais adiante, no verso 17, aliás, no verso 11, quando fala daqueles que habitam em casas de pedras lavradas, isto é, em casas luxuosas, e que estão ali a beber vinhos de vides desejáveis, isto é, estão usando aquele dinheiro de imposto para promover uma vida de luxo. E Deus vê isso como uma forma de opressão. Ora, quando olhamos para a nossa sociedade, não estamos tão longe disso, não é? Vivemos num país onde a carga tributária é pesada, onde se exige muito de nós, em termos de impostos. E para quê? Quando olhamos os nossos governantes, olhamos a vida nabanesca que vivem, todo tipo de luxo. Outro dia estávamos vendo no noticiário o STF estabelecendo uma espécie de licitação para o almoço PF deles, que seria com lagostas e vinhos caros. Era o prato feito dos ministros do Supremo Tribunal, que já ganham absurdamente, justamente pelo trabalho que realizam. E ainda assim, pelo tributo do pobre, eles querem que a gente pague a lagosta e o vinho. E assim era a sociedade de Amós, no tempo de Amós, do tempo de Israel, naquele tempo. Os juízes pisam o pobre, exigindo tributos injustos para viverem vidas regaladas. E Deus disse: acha que eu não estou vendo isso? Você acha que eu não estou observando esse tipo de comportamento normal no meio do povo? Isso é a morte de Israel. Pois eles não estão sendo governados por leis humanas, que é o nosso caso. Eles estavam sendo governados pelas leis de Deus, pelos 10 mandamentos, pela lei mosaica perfeita que o Senhor estabeleceu para eles, mas que eles distorceram. Para quê? Para oprimir o pobre e o necessitado. Um julgamento imparcial. No verso 12 nós vemos isso aqui também, veja. No final do verso 12 nós lemos que eles afligem o justo e tomam suborno e rejeitam os necessitados na porta. A porta, meus irmãos, era justamente o local onde o juízo era executado. Era lá onde os magistrados estavam reunidos, na porta da cidade. Era lá onde o povo vinha com as demandas para os governantes, para os juízes. Era lá que os casos eram tratados. E era supostamente lá onde se deveria se observar a justiça, a retidão, por meio da aplicação adequada e justa da lei de Deus. Mas não. Lá estava o quê? O suborno. E o necessitado, aquele que precisa de ter a sua causa julgada, é deixado para lá. Sem entrar em qualquer polêmica a respeito das nossas situações políticas atuais, ficou no que nós vimos recentemente, uma situação que ilustra bem isso aqui que nós lemos em Amós, mas que aconteceu agora no nosso caso. Nós tivemos o julgamento no Supremo Tribunal Federal a respeito da libertação, da condenação em segunda instância, independente de quem está certo ou não. O fato é que eles decidiram que deveriam aguardar o julgamento final até serem presos. E os poderosos foram libertos da noite para o dia. Todos eles, a maioria deles. Não sei se todos, mas grande parte deles. Os ricos, aqueles que têm condição de pagar advogados riquíssimos, eles tiveram o seu julgamento acelerado. De um dia para o outro estavam soltos. No dia seguinte, o Supremo Tribunal Federal
negou a soltura de um homem que roubou algo que custava R$70. Ele deveria ficar preso, talvez. Mas o que se observa aqui é 2 pesos e 2 medidas, um tratamento para com o rico de uma maneira, o tratamento para com o pobre de outra, aquele que tem riquezas, aquele que tem recursos, esses recebem um tratamento diferenciado. Não há dúvida alguma que isso acontece na nossa nação, em muitos escalões, em muitas áreas, em todos os espectros políticos, e assim acontecia no meio do povo de Deus. Julgamento injusto, dando preferência àquele que tem recursos sobre aquele que não tem nada, que são afligidos, que deles cobra-se o suborno. E a verdade é que eles odiavam até mesmo aqueles que condenavam a eles. Veja no verso 15. Aborrecei o mal. Aliás, o verso 10, verso 10, aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominais o que fala sinceramente. Meus irmãos, naquele tempo ainda havia homens como Amós, outros homens que temiam ao Senhor e que viam o que estava acontecendo e denunciavam tudo aquilo e falavam com coragem e com sinceridade a respeito do pecado que tinha se instalado no meio do povo de Deus. Mas qual era o sentimento que eles tinham? Odiavam esses homens. Os homens que falavam a verdade, os homens que denunciavam o pecado, chamavam de pecado aquilo que é pecado, esses eram rejeitados. Mais adiante veremos no capítulo 7 ou 9 de Amós, veremos quando chegarmos lá, como Amós recebeu esse tratamento. Amós profetizando em Israel, disseram para ele: vai embora daqui, sai daqui, volta para a tua casa, vai para Judá, sai de Israel, deixe-nos em paz, pois não queremos ouvir essas palavras. Que tragédia, não é? De fato, essa é uma marca de morte espiritual. Quando aqueles, e aqui nós não estamos falando de pessoas, como as que demos exemplos, pessoas que não temem a Deus, mas pessoas que fazem parte do povo de Deus, que tem o nome de Deus sobre eles. Que tragédia quando eles não querem mais ouvir a própria palavra do Senhor, que vem com elas com sinceridade, com clareza, por meio daqueles que são chamados para anunciar a palavra do Senhor, e eles dão o seu jeitinho para se desviar da verdade do Senhor. E meus irmãos, a verdade é que eles cometeram grandes e graves pecados. É isso que temos no verso 12, veja. Porque sei serem muitas as vossas transgressões, graves os vossos pecados. Meus irmãos, Deus não passa pano para o seu próprio povo, não é? Não faz vista grossa para o pecado dentro de casa, para o pecado daqueles que são chamados pelo seu nome. Ele diz: o meu povo está pecando gravemente, o meu povo está pecando de uma forma escandalosa, de uma forma cheia de impiedade e de iniquidade. Nós vimos no capítulo anterior, como o Senhor diz, pode chamar as piores nações vizinhas de Israel, elas ficarão surpresas com o tamanho da iniquidade que está sendo praticada no meio do meu povo. Que tragédia! Diante disso tudo, meus irmãos, o que nós temos é uma sentença condenatória. Ele descreveu as razões, descreveu a morte, descreveu as razões, que é o pecado grave, e ele descreve, então, o destino, verso 11. Portanto, visto que pisais o pobre, deles exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas, que tendes edificado, e nem bebereis do vinho das vides desejáveis, que tendes plantado. Não irão desfrutar nada disso, o Senhor não permitirá que esse absurdo continue acontecendo no meio do seu próprio povo. Ele não será conivente com isso, o Senhor diz. E Ele mesmo é quem trará a morte do seu povo. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: eu é quem trouxe o juízo sobre o meu povo. Eu matei. Ali haverá pranto, ali haverá choro. Nós lemos sobre isso no verso 16. E nós vimos o Senhor trazer para Ele a responsabilidade da morte do seu povo. Veja, verso 16. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai, e ao lavrador chamarão
para o pranto e para o choro, os que sabem plantear, em outras palavras, morte por todo lado, porque, veja aqui no verso 17, em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Meus irmãos, essa expressão passarei pelo meio de ti é cheia de riqueza, pois remete para aquilo que aconteceu no Egito, na Páscoa. Aqui está um povo, meus irmãos, que quando estava no Egito, e o Senhor os escolheu, e o Senhor os tirou de lá, por conta do pecado do Egito, o Senhor mandou o anjo da morte para passar por cima das casas do povo de Deus. Os irmãos devem se lembrar que aqueles que tinham o sangue do cordeiro que foi imolado nos umbrais da casa, o anjo da morte que foi anunciado e enviado, ele se deparava com o sangue e é dito que ele passava por cima. Isso é Páscoa. Páscoa significa passar por cima. Ele não entrava, e ele entrava apenas nas casas dos egípcios, que tinham seus primogênitos mortos. Mas aqui o Senhor diz agora, eu passarei no meio de ti. Eu não passarei por cima, passarei por meio de ti. Eu mesmo é que trarei juízo destruidor por conta dos pecados do povo que abandonou a justiça, abandonou a retidão, abandonou qualquer senso de moralidade, de acordo com a minha palavra, viveu em pecado. Em outras palavras, o Senhor, como temos visto aqui, anuncia a morte do seu próprio povo, não é? É isso que temos aqui. O Senhor chamando para chorar, para se lamentar diante da morte espiritual do seu próprio povo, e que agora experimentaria uma condenação, um juízo eterno. O que pode ser mais triste para um povo de Deus do que ter a sua morte espiritual anunciada pelo próprio Deus? Meus irmãos, essa palavra aqui é uma advertência para nós, que nós nos identificamos como povo de Deus, assim nos reconhecemos, enquanto igreja, enquanto povo do Senhor, dizemos, o nome do Senhor está sobre nós, e precisamos compreender que há sempre o risco de, muito embora nós nos identificamos com o nome do Senhor, dizemos que somos seu povo, se nos entregarmos para o caminho do pecado, bebermos veneno, o pecado é veneno, iremos morrer, e o Senhor pode até mesmo anunciar essa morte. O próprio Senhor Jesus Cristo fez isso com respeito a uma igreja, a igreja de Sardes em Apocalipse. Abra comigo em Apocalipse, no capítulo 3. O Senhor Jesus Cristo, ele fala isso a respeito de uma das igrejas da Ásia. Em Apocalipse, capítulo 3, aqui nós temos as palavras do Senhor Jesus às várias igrejas. Nós lemos o que ele escreveu à igreja de Sardes. Apocalipse 3, a partir do verso 1, nós lemos: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Nome de que vives, mas está morto. Que tragédia. Que tragédia é a morte espiritual, é a apostasia. Quando o homem que conheceu ao Senhor, que ouviu a palavra, que disse amá-lo, que se identificou com ele, se afunda no pecado, pelas obras que comete, que o Senhor conhece muito bem, caminha para uma morte espiritual. Cristo aqui, ele lê o obituário da igreja de Sardes. Será que o que o Senhor tem escrito a respeito de nós, o que será a respeito da nossa igreja, a respeito da nossa família, a respeito da nossa própria vida? Será que temos nomes de que vive, mas estamos mortos? Pelas nossas obras de pecado? O pecado, meus irmãos, leva à morte. Precisamos compreender isso. É isso que Amós está dizendo, de forma muito simples e resumida. Aquele que se entrega ao pecado irá morrer. E quem irá matar é o próprio Deus, como uma sentença de juízo, um lamento de morte, que Amós pronuncia sobre o seu próprio povo de Deus, e queira o Senhor, ele não pronuncie isso sobre nós. É muito triste, não é? Testemunhar a morte espiritual de alguém que conheceu a Deus. Porém, meus irmãos,
no meio de grande tristeza, no meio de uma sentença de lamento, de morte condenatória, o Senhor nos surpreende com aquilo que nós chamamos de um apelo aos mortos. Mesmo anunciando a morte certa de Israel, cantando um lamento de morte, o Senhor, Ele anuncia isso. Veja aqui no verso 4, pois assim diz o Senhor à casa de Israel, aquela casa de Israel que estava estendida como uma virgem morta sobre a terra, Ele diz para ela, verso 4, buscai-me e vivei. Um apelo aos mortos, aqueles que morreram espiritualmente, aqueles que estão longe do Senhor. O Senhor traz aqui uma palavra de esperança, uma palavra de graça. Há uma luz no fim do túnel, há uma oportunidade que o Senhor aqui coloca diante deles, para que eles busquem a Deus, e ainda experimente vida, ainda que eles estejam mortos. O Senhor diz, eu sou o Deus de milagres, um Deus de restauração, um Deus de libertação, um Deus de reconciliação, e ainda que estejas morto, se me buscares, vivereis. Lembramos daquela profecia, aquela visão que o Senhor deu a Ezequiel, não é? No vale de ossos secos, era exatamente isso. Aquele vale de ossos secos era uma visão de Israel. Todo mundo morto. E o Senhor pergunta a Ezequiel, acaso esses ossos podem viver? Ezequiel diz, Senhor, tu o sabes. Profetiza, anuncia a minha palavra, anuncia a verdade. Ele profetizou e ele anunciou, e é dito que o Espírito de Deus soprou naqueles ossos, e aqueles ossos tornaram a viver, tendões foram formados, músculo, pele, e então estava ali o corpo, porém sem vida, e ele continuou a profetizar, e diz que o Senhor soprou um fôlego de vida, e aqueles que estavam mortos tornaram a viver, aqueles que estavam longe do Senhor, novamente se reconciliaram com o Senhor, vida espiritual brotou no meio da morte. Para nós pensamos que a morte é o fim. E de fato a morte física é. Mas a morte aqui é a morte figurada, é a morte da apostasia, do se afastar de Deus. Aqueles que se afastaram de Deus, o Senhor diz, ainda há uma esperança. Buscai-me, 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 viverei. É um apelo aos mortos que ele traz aqui. Isso mostra, meus irmãos, o caráter misericordioso de Deus, não é? Misericórdia, meus irmãos, é algo que nós não conhecemos muito bem a respeito de Deus. A nossa própria noção de misericórdia é muito tacanha, é muito limitada. Somos misericordiosos, mas cheios de limitações. Talvez misericordiosos com aqueles que foram contra nós até certo ponto, mas passou disso. Aí já é demais, mas Deus aqui, Ele anuncia misericórdia àqueles que estão mortos espiritualmente, e mortos justamente pelos pecados deles, pecados contra Deus, e Deus sendo ofendido pelo seu próprio povo, ainda assim Ele se digna a estender a mão, estender uma luz de esperança, anunciar a misericórdia dEle, anunciar de que há nele vida. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. Um dos textos mais lindos da palavra de Deus que eu amo é Miqueias 7,18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e esqueces da transgressão do restante da herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Meus irmãos, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, Ele diz. Ele não tem prazer em matar aqueles que se rebelaram contra Ele. O seu prazer é em perdoar. O seu prazer é transmitir graça. O seu prazer é trazer vida e salvação e luz por meio do seu Filho Jesus Cristo. E isso Ele anuncia para aqueles que já morreram, que Ele pode fazê-los viver novamente. O que faz a ira de Deus permanecer sobre nós não é algum tipo de intransigência ou impaciência da parte de Deus, mas é a impenitência do homem. É sua dificuldade, coração duro, sua dificuldade para se arrepender, para buscar a Deus. É porque ele não busca a Deus que ele não encontra misericórdia. É porque ele não vem até o Senhor para receber vida. O próprio Senhor Jesus Cristo diz, não quereis vir a mim para terdes vida. O Senhor não tem a sua mão retraída.
Não há da parte do Senhor falta de disponibilidade para salvar, para perdoar, para ser misericordioso. Ele diz a mortos: buscai-me e vivei. Porém, meus irmãos, ele detalha aqui como essa busca deve ser feita. Veja. Primeiro ele fala como essa busca não deve ser feita. Ele apresenta aqui uma cautela para que não seja uma busca falsa, uma busca equivocada da presença de Deus. Ele fala aqui a partir do verso 5, veja. No verso 4, vamos ler novamente. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas no verso 5 ele acrescenta: porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Meus irmãos, esses locais que são citados aqui, Betel, Gilgal, Berseba, e há outros lugares também, Dan e outros locais importantes da história de Israel, são conhecidos por serem centros religiosos onde Deus era adorado de modo falso. Já tivemos a oportunidade de explicar isso aqui. Betel, especificamente, foi a cidade estabelecida por Jeroboão, aquele rei mau que fez Israel pecar, onde ele estabeleceu o culto ao Deus verdadeiro de uma maneira falsa, não segundo Deus estabeleceu, não segundo Deus ordenou, mas ele não queria que o povo fosse até Jerusalém, pois isso seria para ele ruim, de forma política. Então vamos fazer um culto aqui da minha própria cabeça, um culto que eu mesmo estabeleço, e isso vai ser bom para mim. Ele colocou um bezerro de ouro lá, adorem a Jeová ali por meio desse bezerro de ouro, em Betel, outro em Gilgal, outro em Berseba, em Dan. Eram locais onde o povo iria para expressar a religiosidade, porque compreenda isso. O problema desse povo não era falta de religiosidade, não era falta de culto. Eles não estavam vivendo aquilo que nós chamamos de um secularismo, um mundanismo, um ateísmo, onde o homem apenas vive para as coisas materiais. Não! Israel, naquele tempo, estava fervilhando em religiosidade, em culto, em serviços a Deus. Buscava-se a Deus com grande alegria e prazer. Nós lemos isso no capítulo anterior, no capítulo 4. A partir do verso 4, veja o que ele diz, o seguinte: o Senhor descreve como eles gostavam de cultuar nesses locais, Betel e Gilgal. Nós vemos aqui no Amós 4, verso 4, vinde a Betel e transgredi, e Gilgal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, eram dizimistas fiéis, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias. Ninguém empurrava ele para ofertar, era voluntariamente que eles estavam ofertando. Publicai-as, porque disso gostais. Eles gostavam de cultuar ao Deus, mas não da maneira que Deus determinou. Por isso, em Betel e Gilgal, ao invés de estar cultuando, ele diz aqui por meio de Amós, eles estão aumentando a transgressão. Eles estão pecando ainda mais. E há, meus irmãos, uma maneira falsa de buscar a Deus, que é buscar a Deus não onde Deus pode ser verdadeiramente encontrado. Existem aqueles que buscam a Deus supostamente, mas não onde Deus está. Buscam a Deus de uma maneira superficial. Buscam a Deus por meio de práticas meramente religiosas, ritualísticas. Ou então buscam a Deus por meio de um culto que Deus não ordenou, que era o caso aqui de Betel. E é interessante observar o trocadilho. Isso aqui, às vezes, nos passa despercebido. No final do verso 5, quando ele fala Betel será desfeito em nada. Betel literalmente quer dizer casa de Deus. A casa de Deus. E Deus diz, eu não estou lá, porque será desfeito em nada. É Bet-Aven, é uma outra cidade que era chamada... A palavra nada quer dizer isso. Aven era uma outra cidade. Ele diz, lá ninguém mora lá. Aquilo que vocês chamam de casa de Deus, não tem ninguém lá. Eu não estou lá. Não me busque assim. Não me busque como você mesmo acha que deve me buscar. Os homens às vezes são arrogantes até nisso, não é? Até na hora que querem se arrepender. Eles querem se arrepender da maneira deles. Querem buscar a Deus da maneira deles, querem estabelecer o seu padrão de religião da sua própria maneira.
e não se submetem a Deus. E Deus diz: não me busque assim, pois se vocês me buscarem assim, eu não serei encontrado. Pois Gilgal, Betel, Berseba serão destruídos também, serão levados para o cativeiro. Mas há uma forma de se buscar a Deus. Ele fala aqui no verso 6: buscai ao Senhor e vivei. É uma busca genuína de Deus. Ele diz: não apenas busque a Betel, não busque religiosidade, busque o Senhor, busque a Deus verdadeiramente, busque-o com fé. Em outras palavras, quando buscar Deus, realmente Deus, pela fé, Ele será encontrado, experimentaremos vida. E meus irmãos, aqui Amós ele faz algo interessante. Ele apresenta Deus, o Deus que deve ser buscado. E ele apresenta isso no verso 7 e 8, de uma forma muito interessante. Ele diz o seguinte: vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai ou buscai quem? O que faz o sete estrelo e o Orion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome, é Ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. É esse Deus que deveis buscar. Que Deus? O Deus criador do universo, o Deus que criou as constelações, o Deus que governa os astros, o Deus que faz a manhã virar noite, a noite virar dia, o Deus que destrói o forte subitamente. Buscai o Deus Todo-Poderoso. Aqui Amós está fazendo com que eles tenham uma visão mais ampla de Deus, levando-os a meditar quem Deus é, para buscá-lo adequadamente. É o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que deve ser temido. Esse é o ponto aqui. Quando ele diz que ele é ele que destrói subitamente o forte, aqui no verso 9, e ruína contra a fortaleza. Meus irmãos, as buscas, o culto daquele tempo era um culto cheio de festividades. Isso fica evidente quando lemos lá no capítulo 4, que era um culto onde eles traziam pão levedado, e eles gostavam disso. Era um culto todo alegre: estamos adorando a Deus, adorando a Deus. Ei, que coisa boa, eba, tudo muito bom. Mas não havia o temor de Deus naqueles corações. Não havia compreensão da grandiosidade de Deus, da sua santidade, que Ele é o Todo-Poderoso e que, portanto, deve ser temido, reverenciado, buscado com santidade e temor. Esse é o ponto que ele traz para nós aqui, para compreender que devemos buscar o Deus que é grande, o Deus infinito, Criador do universo. Quantas vezes temos uma visão tão pequena de Deus, não é? Eu lhe pergunto: que visão você tem de Deus? Será que quando você vem para a igreja, e a igreja é a casa de Deus, diz assim o apóstolo Paulo, que expectativa você tem de encontrar o Deus que lá estará? Eu vou adorar lá o Deusinho daquele grupinho da Igreja Presbiteriana da Herança Reformada? Ou você se achega à casa de Deus com temor no seu coração, compreendendo que irá se encontrar com Deus do universo, Criador de todas as coisas? E isso, portanto, lhe transmite temor no seu coração? Salomão, falando sobre se aproximar de Deus, ele diz o seguinte em Eclesiastes, no capítulo 5. Eclesiastes, no capítulo 5, a partir do verso 1. Ele nos diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Sabe o que é o sacrifício de tolos que não sabem que fazem mal? É aqueles que buscam a Deus sem temor para com Deus, e que sacrificam, isto é, cultuam a Deus,
estão a cultuar ao Senhor, estão a adorá-lo, estão ali buscando ao Senhor de alguma maneira. Indo para Betel, indo para Gilgal, indo para Berseba, indo para os cultos que satisfazem o seu próprio coração. E o Senhor diz, esse é um culto de um tolo. E nem compreendem que ao fazer isso estão fazendo mal. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. E Salomão continua, Eclesiastes 5, verso 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Meus irmãos, por um lado, o Senhor, Ele é um Deus condescendente. Ele é o Deus que se fez carne. Que condescendência maior do que essa, do que Ele assumir a nossa própria natureza, está conosco, está muito próximo de nós, mas ao mesmo tempo devemos compreender que Deus está muito distante de nós. Com respeito ao seu ser. Ele é o Criador, nós somos a criatura. Ele é aquele que sustenta o universo, e nós somos o quê? Ele diz, o salmista diz assim, que para Deus as nações são como vácuo, são como nada. Para o Senhor não é nada. O que é a vida do homem diante do Senhor é como a neblina da manhã que cedo se dissipa, ou como a flor que logo murcha. Somos nada, estamos diante do Senhor, e assim devemos buscá-lo com temor. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina isso, não é? Quando Ele diz, não temais aquele que pode matar o corpo e nada mais fazer isso, temeis aquele antes que além de matar o corpo, pode enviar para o inferno. Temei a Deus. E é assim que Amós nos ensina a buscar o Senhor com temor no nosso coração. E isso, meus irmãos, brota por meio da fé. É a verdadeira fé que nos faz temer a Deus. Crer no Evangelho. Crer em Jesus Cristo, na cruz do Calvário, genuinamente, nos coloca temor a Deus no nosso coração. É o Espírito que faz isso por meio do Evangelho. Quando olhamos o horror da cruz, vendo aquilo que Deus teve que fazer, passar pelo meio do seu Filho, destruí-lo, abandoná-lo, fazê-lo morrer, derramar sobre ele toda a sua ira, para que fôssemos salvos, e nós cremos nisso, nessa salvação que dá vida por meio da morte. Isso nos faz buscar a Deus com temor. E não havia temor ali. Eu fico pensando nos cultos que são celebrados hoje em dia, sem nenhum temor a Deus no coração, onde as pessoas buscam a Deus pelo oba-oba, mas não compreendem que estão diante do Criador do universo, aquele que fez o 7 estrelas e o Órion, e que portanto sejam poucas as nossas palavras diante do Senhor, buscá-lo com temor. Eu lhe pergunto, você teme a Deus? Você reconhece-se como pequenino diante dele? Como nada diante da sua grandeza, da sua majestade, Criador e sustentador de todas as coisas? Devemos buscar a Deus dessa maneira, buscá-lo com fé, mas também buscá-lo com piedade. É isso que ele diz para nós a partir do verso 13, veja. Portanto, o que for prudente guardará então o silêncio. Esse silêncio é o temor, que acabamos de falar. Porque é tempo mau. Mas ele acrescenta no verso 14, veja, buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Esse como dizeis é interessante, pois aqui, mais uma vez, traz para nós a ideia de que eles eram religiosos. E eles dizem, não, você não está entendendo, Deus está conosco. É isso que dizemos, Deus está conosco, mas Deus está dizendo, não, eu não estou convosco, eu não estou. Vocês querem que eu esteja convosco? Então, o que? Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor dos exércitos estará convosco. Verso 15, aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Acabem com a corrupção, acabem com a opressão do pobre e do necessitado, acabe com a injustiça, abandone o pecado, busque ao Senhor por piedade, por uma vida piedosa, e então Deus estará convosco.
Meus irmãos, novamente aqui o Senhor sempre, temos visto isso vez após vez na pregação do Evangelho, mesmo nos profetas ou no Novo Testamento, que o Senhor sempre anuncia aquilo que são dois lados de uma mesma moeda. Por um lado Ele nos chama à fé e por outro lado Ele nos chama ao arrependimento, não é? Buscar ao Senhor, Criador dos céus e da terra, é buscar a Deus com fé. Buscar o bem e não o mal, é buscar o arrependimento. Abandonar o pecado. Confessar a Deus o pecado. E dizer, Senhor, transforma a minha vida. E ele diz aqui, é interessante observar como o Senhor, ele coloca isso sobre duas perspectivas. No verso 14, ele fala das escolhas do homem. Buscai o bem e não o mal, diz respeito às escolhas do homem. Escolha fazer o bem. Diante das circunstâncias da vida, diante das pressões para fazer o mal, diante do suborno que é oferecido, diante das tentações que se nos apresentam, busque o bem, escolha o bem. Meus irmãos, nós cremos na soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas, mas também cremos na responsabilidade do homem. O homem é responsável pelas suas escolhas, e Deus cobrará o homem pelas escolhas que ele faz. Diante dele é apresentado o bem e o mal. Se ele escolhe o mal, ele será tratado por Deus de acordo com as suas escolhas. E Deus diz, escolha o bem. Escolha o bem. Mas não apenas escolha o bem, ame o bem. Ele não fala apenas das escolhas, mas ele fala da afeição. É isso que temos no verso 15. Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei na porta o juízo. Não apenas as escolhas, mas as afeições do homem devem estar com respeito à santidade e à retidão. O Senhor, meus irmãos, nos chama a odiar o pecado. Aborrecer o mal. Aborrecer é a palavra para odiar. Odiar o pecado. Odiar aquilo que é mal, aquilo que o Senhor abomina. Se queremos ter comunhão com Deus, como podemos amar aquilo que Deus odeia? Odiar aquilo que Deus ama. Para ter comunhão com Deus, precisamos amar aquilo que Deus ama e aborrecer aquilo que Deus aborrece. E nosso Deus é o Deus da santidade. Nós vimos isso em Romanos, não é? Quando o apóstolo nos fala a respeito da doutrina da adoção, ele diz que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito. Aqueles que andam em santidade e retidão, esses são os verdadeiros filhos de Deus. Esses são os que estão em comunhão com Deus, que buscam a Deus, experimentam a vida. Meus irmãos, Cristo veio com este propósito: de nos conceder o perdão de pecados para aqueles que creem nele, mas também a libertação do pecado, uma nova vida. Quantas e quantas passagens nos falam sobre isso? Efésios 4, verso 17. O apóstolo diz, por exemplo, isto portanto digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, isto é, segundo o seu próprio entendimento, que é vazio, ele diz, obscurecidos de entendimento, que não compreendem as coisas de Deus, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração. Ele diz, não andem assim, porque, verso 20, Efésios 4, porque não foi assim que aprendestes de Cristo. Cristo veio para nos ensinar o que, meus irmãos? A piedade, o caminhar na santidade. E todos nós pecamos, é verdade. E todos nós confessamos a Cristo, é verdade. Como ouvimos pela manhã, todos nós somos rodeados de fraquezas, é verdade. E Ele nos assiste nas nossas fraquezas, mas a nossa busca, o nosso norte, o nosso interesse, o nosso amor e as nossas afeições devem ser pela santidade do Senhor, pelaquilo que Deus ama. Tito, no capítulo 2, a partir do verso 11, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Com que propósito? Educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de modo sensato, justo e piedoso, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós. Para quê? Para que Cristo morreu?
a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Meus irmãos, o que Amós está fazendo aqui é pregar o evangelho a mortos, não é? Ele está a falar de Jesus Cristo, para buscá-lo, para temê-lo, o Deus criador, sustentador e redentor, o Deus que se manifestou graciosamente para redimir o homem do pecado, perdoando os seus pecados, mas para educá-lo na piedade, para instruí-lo no caminho que deve andar, para purificar para ele mesmo um povo marcado por zelo para com as boas obras. Esse é o convite da graça que Deus faz a todos, até mesmo a mortos, até mesmo aqueles que se afastaram do Senhor. Que apelo! Como iremos responder diante do Senhor? Quando Ele com graça e misericórdia anuncia a vida àqueles que estão mortos, como iremos responder? Iremos buscar a Deus? Buscar superficialmente, como buscam em Betel, Gilgal, Beceba, de forma rasa? Buscar apenas porque eu vou para a igreja e dou dízimo, como eles davam, eram dizimistas, vemos, né? Amós 4. Oremos buscar ao Senhor verdadeiramente, para ter comunhão com Ele por meio do seu Filho e do seu Espírito, para viver para Ele, para a sua glória, a cada dia mortificando os feitos da carne, para viver para o Senhor, na luta diária e constante contra o pecado, que é difícil, mas é o caminho da vida. Amós aqui anunciou o evangelho, como você irá responder? Ou lhe perguntando em outras palavras, o que será que estará escrito no seu obituário? Eventualmente todos iremos morrer, se Cristo não voltar. O que estará escrito lá? Viveu para si mesmo? Viveu uma vida de pecado? Morreu para morrer a morte eterna? Ou estará escrito, viveu uma vida de mortificação de pecados? Viveu no temor do Senhor? Viveu renegando as paixões da carne? Viveu uma vida onde nem mesmo a morte pôde matá-lo? Pois ele morreu para viver para Deus. O que estará escrito no nosso obituário? Quando Deus tirar o papelzinho e ler, será um lamento, um louvor da sua graça transformadora na vida de homens e mulheres que temem o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos faça ponderar essas coisas. É triste considerar que esse povo não deu ouvidos. Nós sabemos muito bem o fim da história. Aquela geração foi devastada, morreu de uma forma horrorosa. Nós vimos em outros capítulos e ainda veremos mais. Mas a esperança para nós ainda está aqui. Enquanto a vida, a esperança, diz o Senhor. Creia hoje mesmo. Busque ao Senhor e viva. Que o Senhor nos abençoe. Amém.